Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma alegria encontrar cada um de vocês aqui no Santuário da Vida, em São José do Rio Preto. Eu soube que tinha uma caravana, estava vindo para cá, não conseguiu chegar, mas enfim, espero que esteja tudo bem com a caravana, as pessoas que estão vindo, mas que também a gente um dia possa se encontrar aqui no Santuário da Vida. Uma alegria também poder entrar na sua casa para levar a palavra de Deus. Você que há 30 anos tem vivenciado a Santa Eucaristia à distância, por este grande instrumento de comunicação, que o Senhor Jesus todos os dias esteja alimentando o seu coração com a palavra e com as suas bênçãos. Irmãos e irmãs, olha, a palavra de hoje está falando sobre amor, e ficou martelando um trechozinho de uma canção na minha cabeça. Eu só sei um pedaço. A gente canta só esse pedaço ou não canta nada para começar? Vamos cantar um pedaço, nem que for um pedaço, né? Eu acho que tem a ver. Amar é conduzir o outro ao céu, amar é partilhar a mesma dor, em gestos gerar o bem no outro. O resto da música eu me esqueci, a gente vai cantar de novo a parte, vamos lá? Amar é conduzir o outro ao céu, orar é partilhar a mesma dor, em gestos gerar o bem no outro. Eu te ligarei ao céu, e agora realmente eu me esqueci. Mas olha que coisa linda o verso. Esse aqui é o refrão. Amar é conduzir o outro ao... Você já tinha ouvido essa definição de amor? Amar é conduzir o outro ao céu. Merece cantar de novo? Senão a gente não vai fazer homilia, depois a gente canta de novo, uma outra parte. Orar é gerar o bem no outro. Nós acabamos de ouvir Jesus falando uma palavra, num primeiro ponto de vista bastante difícil. Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Na Bíblia, de fato, aparece o amor ao próximo, mas na Bíblia não aparece para odiar o inimigo. Essa era uma tradição oral que se tinha na época de Jesus. Mas vamos prestar atenção. Jesus está fazendo uso de uma forma de literatura que chama-se contraofensiva para mudar a mentalidade daquelas pessoas e mudar também a nossa mentalidade a respeito da nossa fé. Muitas pessoas das nossas famílias nos ensinaram muita coisa. Quando a gente era pequeno, eu me lembro que os meus pais, as pessoas mais velhas, sempre nos ensinaram algumas tradições orais que a gente precisava guardar. Não tinha isso? Tinha. Eu lembro que eles diziam assim, depois que você come, você não pode entrar no rio para nadar. Lembram-se disso? Estava escrito em algum livro ou não? Era a sabedoria do povo, que de fato fazia mal, era perigoso. Então, de certo modo, é claro que um exemplo bem distante, Jesus está dizendo: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Por que Jesus usa essa expressão? Porque Ele é Deus. Na teologia, a gente diz que Jesus é o novo Moisés. Houve Moisés no Antigo Testamento que subiu no Monte Sinai e recebeu das mãos de Deus as tábuas da lei, e Jesus é o novo Moisés. Ele dá a plena definição, o pleno cumprimento da lei. Somente Jesus poderia falar desse modo ao povo. Vocês ouviram o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O que Jesus está fazendo? Uma correção na compreensão de fé daquelas pessoas. Jesus entende que para a gente mudar um comportamento, primeiro a gente precisa mudar a nossa mente. Primeiro o comportamento começa aqui, a gente pensa, e se ele não está automático, a gente vai lá e faz. Jesus estava mudando a mente das pessoas. Mas olha que interessante, Jesus manda amar até o inimigo, e ele não dá o motivo à toa. Não, Jesus não diz assim, você ama o teu inimigo que eu vou fazer um pouco mais de milagre na sua vida. Não é isso que Jesus diz. Não, você ama o teu inimigo, que aí as coisas vão acontecer desse modo na sua vida. Não é esse argumento de Jesus. Jesus diz, é preciso amar até o inimigo
para sermos reconhecidos como filhos de Deus. Já pararam para pensar na força dessa afirmação? Que se nós não desenvolvermos um amor tão profundo, não seremos reconhecidos como filhos de Deus? Gente, como se fosse fácil amar. Jesus diz para a gente amar ainda o inimigo. E não para aqui. Jesus está dizendo ainda, vocês precisam rezar pelas pessoas que perseguem vocês. Como se fosse fácil, Jesus ainda puxa a régua, como a gente diz aqui no interior, né? Sobe a régua ainda mais. Ele diz assim, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Tem alguém aqui que é perfeito? Mas como que não tem? Jesus mandou. Você não chegou no estado de perfeição ainda não? Está difícil? A gente tenta. Você está querendo me dizer que está precisando confessar alguma coisa? Não, na hora da missa você vai confessar comigo agora. Somos pecadores, né? Somos pecadores. Caríssimos irmãos e irmãs, a respeito de amar o inimigo. Nós aprendemos que amar é ter um sentimento bom dentro de nós. Esse foi o modo como a gente aprendeu a amar. A gente tem um sentimento bom pelas pessoas que nos estão próximas. Só que quando Jesus diz que é preciso amar o inimigo, eu estou me recordando de uma definição de amor que Santo Tomás de Aquino deu. Amar é querer e fazer o bem ao outro. O que é amar segundo São Tomás de Aquino? É querer e fazer o bem ao outro. Às vezes, eu não vou me sentir bem na presença do outro. Às vezes, eu não vou gostar do outro. Mas o Senhor está dizendo que eu preciso sair do amor de sentimento para o amor de decisão. Às vezes, mesmo não tendo um bom sentimento dentro de mim pelo outro, eu necessariamente preciso querer e fazer o bem ao outro. É isso. Esse é o amor que se compara ao amor de Deus. E é por isso que Jesus vai comparar, olha só. O Pai do céu, Ele faz chover sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Se você tivesse o poder de controlar a chuva, nesse momento estaria chovendo sobre todo mundo ou fazendo muito sol? Estaria uma tempestade ou uma chuva bem tranquila? Quem está na televisão, teve gente aqui que falou que tem alguns lugares estaria tempestade. Graças a Deus a gente não tem poder da natureza, porque só Deus tem esse poder. Irmãos e irmãs, às vezes nós, por nos sentirmos mal e não sabermos lidar com os nossos sentimentos, a gente acaba fazendo mal aos outros. A gente precisa de fato escalar isso que Jesus está nos dizendo e aprender a ter um amor de decisão. Eu me lembro, nós temos algumas religiosas aqui. De que congregação vocês são, irmãs? São franciscanas. Que hábito bonito de vocês, olha só. Eu estava me lembrando de Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela dizia que na comunidade dela tinha uma irmã muito difícil. Elas iam lavar roupa juntas. Às vezes a irmã batia com tanta força a roupa na água que ia sabão nos olhos de Santa Teresinha. Ela fazia de propósito isso. Olha só. Santa Teresinha disse, eu não vou permitir que o meu sentimento ruim domine em mim. Santa Teresinha decidiu dar àquela irmã o melhor do sorriso que ela tinha. E sabe o que aconteceu? A irmã mudou o comportamento com ela. Um dia a irmã foi falar com ela, mas por que você dá o sorriso mais bonito para mim? Eu não te trato bem? Santa Teresinha falou para ela, olha, se a senhora está aqui, foi porque Jesus quis que a senhora estivesse aqui. E se Ele quis que a senhora estivesse aqui, eu preciso amar a senhora como a senhora é. Irmãos, às vezes, uma pessoa difícil, para além de ser para nós uma cruz, uma pessoa difícil pode ser um caminho de santificação. Vai depender do modo como nós olhamos essa pessoa difícil. É nessa lógica que Jesus diz para a gente rezar pelos inimigos. Esses dias eu estava dando uma entrevista no programa, e a entrevistadora falava assim, não, mas como psicólogo, o padre já não julga tantas pessoas. Quem me ensinou a julgar as pessoas não foi a psicologia, foi a espiritualidade.
A gente se liberta quando a gente julga menos as pessoas. E quando a gente julga menos as pessoas, é mais fácil rezar por elas. Mesmo aquelas pessoas que um dia, irmãos e irmãs, talvez nos fizeram algum tipo de mal. Se você que está me acompanhando pela Rede Vida, tem de repente um sentimento ruim, alguma mágoa, eu vou te dar alguns conselhos. Evite tocar no nome da pessoa que te causou essa mágoa por um tempo, porque certamente você não vai conseguir falar bem dessa pessoa. Evite tocar. Se chegar em alguma roda de pessoas que estão falando do assunto, evite também esse assunto. Mas lá no íntimo do seu coração, peça a Deus por essa pessoa. A Sagrada Escritura diz que Deus não quer a morte da pessoa ruim, da pessoa malvada, mas antes que ele se converta e tenha vida. O Senhor termina o Evangelho dizendo: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus não está falando que a gente precisa de uma perfeição agora, de não cometer alguns pecados. É claro, todos os pecados precisam ser evitados. Mas o Senhor está dizendo que essa perfeição é a orientação do nosso coração e da nossa vida em direção a um amor maior. Aconteça o que acontecer dentro do seu coração, você precisa dizer: eu não vou odiar. Aconteça o que acontecer dentro do seu coração, você precisa dizer: eu não vou permitir que alguma coisa estrague o bom sentimento ou a boa fé que eu tenho dentro de mim. O tempo está passando, a gente precisa encerrar a reflexão. Eu tinha outras coisas para dizer para vocês, mas eu quero encerrar com uma canção. Olha que ministério bonito está aqui hoje. Vocês são de que paróquia, minha gente? Basílica. São da Basílica. O Alisson está aqui, ó. O Alisson gravou comigo uma música chamada Suficiente para Mim. Qualquer coisa vai lá no YouTube, Padre Emerson Silva, uma música chamada Suficiente para Mim. Foi lá fazer esse violoncelo bonito. Vamos pedir a Deus que transforme o nosso coração? Essa aqui vocês conhecem. Tem que me ajudar. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, não sabe perdoar. Quer tudo, mas não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Você que está nos acompanhando, essa noite vamos pedir ao Espírito Santo que transforme os nossos corações. Retire o coração de pedra, dê um coração de carne, um coração semelhante ao coração de Jesus, para que saibamos amar indistintamente e com toda a força com que Ele nos ama. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Passamos agora à liturgia eucarística e você que nos acompanha pode colaborar com a transmissão da Santa Missa todos os dias. Vai aparecer agora algumas informações bancárias. Faça também de forma generosa e bondosa a sua oferta para que esta Santa Missa possa chegar a mais e mais corações. Cantemos.